Estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Muito bom dia. Hoje a gente vai falar sobre dor no quadril. Vamos fugir um pouquinho do tema em alguns momentos, mas a ênfase dessas informações serão focadas no quadril doloroso. Beleza? Muito bom dia, Ana Maria, Ana Patrícia, Maiara, Edneia. Espero que vocês troquem o Jornal da Manhã pelo conteúdo educacional em dor. Bom dia, Everton. Vamos nessa. Acordei com dor no quadril nos primeiros passos. Comecei a sentir o quadril fisgar. Comecei a sentir o quadril estalar. Esses estalos vieram seguidos de dor. E eu tive uma piora progressiva durante 3 dias. Já no primeiro dia, eu fiquei preocupado com a dor no quadril e tomei a decisão de ligar para vários contatos de clínicas, de médicos, para poder marcar uma consulta e avaliar o meu quadril, né? E aí os 3 médicos são especialistas em quadril. Quando chegou no 4º dia, eu comecei a sentir uma melhora da dor. Uma melhora de 30%. E no 5º dia eu consegui uma consulta com o primeiro médico. O primeiro médico me ouviu, não me examinou, prescreveu um exame de imagem. E na clínica desse médico faz exame de imagem. Então eu não tive nem que esperar. A secretária dele já otimizou o serviço e marcou a ressonância magnética para o dia seguinte, o dia 6, correto? No dia 6 eu fiz a ressonância magnética do quadril e a ressonância magnética do meu quadril mostrou que eu tenho uma tendinopatia glútea, uma bursite trocantérica e uma síndrome de banda iliotibial. O que aconteceu a partir daí? A partir daí, ele me pediu, já com uns 8 a 9 dias, para usar anti-inflamatório durante 10 dias, não treinar nem corrida, nem musculação, porque o impacto prejudicaria o meu quadril. E aí eu falei, caramba, já parei de treinar por medo, agora eu vou ter que ficar mais 10 dias sem treinar. E aí eu questionei, depois desses 10 dias, o que eu faço? Depois dos 10 dias você volta e marca uma consulta pra gente avaliar como você está. Aí eu, ok. Não satisfeito com o posicionamento do profissional, eu pedi uma segunda consulta médica. Na segunda consulta, eu que não sou bobo nem nada, levei a ressonância magnética que o primeiro médico me pediu. E aí, não levei o laudo para que o médico analisasse a imagem. Mostrei a imagem ao médico. O médico perguntou pelo laudo. Eu falei, eu não tenho laudo não. O laudo ficou na clínica que eu fiz. Aí ele, depois você marca para voltar para trazer o laudo. E não analisou meu exame de imagem. Isso me levou a uma conclusão de que alguns médicos, alguns profissionais da saúde, eles se fundamentam na análise que o radiologista fez, que é o cara que lauda o exame. Só que qual que é o problema do cara que lauda o exame? O cara que lauda o exame, ele não examina você. E o seu diagnóstico, algumas vezes, é a combinação do exame físico com a combinação do exame de imagem, mas a história do paciente e a resposta do paciente aos testes. Aí eu falei, tudo bem. Este segundo profissional me examinou
e falou que eu estaria com artrose no quadril, porque todos os movimentos do meu quadril estavam dolorosos. E que, mais uma vez, eu teria que ficar 7 dias, ele falou 7, não 10, de repouso, sem correr, sem malhar, porque isso prejudicaria o meu quadril, inflamaria mais o meu quadril. Pronto, eu já sei que meu quadril está inflamado e eu realmente vou ter que fazer esse repouso. Não satisfeito, fui no terceiro médico. Levei a ressonância, levei o laudo. Esse me examinou. E no exame físico, ele falou que eu poderia estar com impacto femoroacetabular. Aí eu, e o que é isso, doutor? Olha, quando a gente faz alguns movimentos, o quadril é um formato de colher. E o quadril é um formato de uma colher assim. E o fêmur é em formato de uma bola que encaixa nessa colher. Muitas vezes quando a gente se movimenta, o fêmur bate nessa colher, que é o acetábulo, e isso vai degenerando, gerando a síndrome do impacto femoroacetabular. Aí eu falei, meu Deus, quer dizer que eu não posso mais me movimentar? Aí ele falou, não, você vai ter que fazer um tratamento. O tratamento é com fisioterapia. E se você falhar no tratamento de fisioterapia, a gente opera para raspar e diminuir o atrito. Aí eu falei, tô com o quadril inflamado, não posso malhar, não posso correr e tem um risco de fazer cirurgia e vou ter que fazer fisioterapia. Pensei logo, meu Deus, fisioterapia é bola suíça e alongamento, choquinho, calorzinho. Eu já fiz fisioterapia anos atrás pro joelho, vai ser aquela saga interminável de novo. Aí esse já trabalhava com fisioterapeutas dentro da clínica e falou, tem um fisioterapeuta muito bom aqui, marca consulta com ele, atende seu plano de saúde. Aí vai eu, terceira semana de dor, fazendo fisioterapia pelo plano, na clínica do ortopedista que me avaliou. Quando eu cheguei lá, o fisioterapeuta me deitou na maca, de lado, fez agulhas no meu bumbum, fez agulhas na minha coxa, colocou jacarés nas agulhas e fez uma técnica de eletroacupuntura. Fiquei 15 minutos com jacarés no corpo. Depois ele aplicou ultrassom no meu quadril. Depois ele colocou infravermelho no meu quadril. E depois ele me pediu para puxar a perna esticada para um lado, puxar a perna esticada para o outro. E eu, beleza, fui para casa, senti algum alívio, mas o alívio foi aqueles de 30% que o remédio já tinha me proporcionado. Ele aliviou um pouquinho mais, no outro dia igual. Aí vai eu para fisioterapia de novo. Essa fisioterapia era 5 vezes por semana. Aí eu fiz a primeira semana, fiz a segunda semana. Quando eu comecei a terceira semana, eu vi que o tratamento não mudou em nada, continuou as mesmas condutas. E percebi que o pessoal que estava do meu lado, fazendo fisioterapia para joelho, tornozelo, coluna, fazia exatamente a mesma coisa que eu. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que procurar um outro profissional para fazer a fisioterapia. Aí avaliei, fui na internet, avaliei no Google, achei um cara, liguei para a secretária do cara e a consulta do cara era R$400. Eu falei, caramba, esse cara é muito caro, porque eu tinha ideia de que fisioterapia era choquinho, alongamento, bola suíça. E pra mim não vale R$400 na consulta para fazer isso. Eu falei, eu vou me apertar um pouquinho aqui, vou fazer um saque do meu cartão de crédito, vou pagar esses juros do cartão, mas vou conseguir
perdão. Mas vou conseguir fazer o tratamento, fazer a avaliação para ver o que ele tem para falar. E aí ele me avaliou, me examinou como nenhum ortopedista me examinou como fisioterapeuta do plano não me examinou, e falou assim para mim: olha, você não tem nada no quadril, você tem um probleminha no joelho, você tem um probleminha na coluna lombar. Enquanto a gente não tratar a sua coluna lombar e o seu joelho, você invariavelmente vai continuar com dor no quadril. Aquilo ali já foi um choque pra mim. Por que foi um choque? Porque ninguém tinha me falado isso. Ninguém tinha me falado isso. Bom dia, Dona Maria. E aí eu falei, esse cara é diferente. Esse cara parece que me convenceu mais. E aí, doutor, quanto é o tratamento com você? Aí ele falou, olha, você vai precisar de 8 sessões. Aí eu tomei um susto, 8 sessões a R$400, meu Deus. Ele, não se preocupe não, só a avaliação tá um pouco mais cara, mas essas 8 sessões, cada uma, vão sair a R$250. Mesmo assim, ainda era pesado. Aí eu falei, olha, eu não sei se eu consigo fazer 8, mas eu tenho uma economia guardada e eu acho que vai dar para eu fazer 5 sessões por esse preço. Acho que eu tenho R$1.300. Aí ele, olha, infelizmente a gente não trabalha assim. A gente não vende sessões de 1 em 1. A gente não vende parte do plano de tratamento que você precisa. A gente vende o tratamento completo, ou o senhor fica aberto para procurar um outro local para fazer a fisioterapia que você tenha condições para fazer. Aí eu recebi aquilo ali como uma bomba. Eu falei, caramba, eu queria pagar 6 sessões para saber se ia melhorar, mas não dá, só dá para fazer as 8. Caramba, será que tem diferença só mais 2 sessões? Aí eu falei, caramba, o que aconteceu? Falei com a família toda, consegui o dinheiro, joguei o chapéu do outro lado do muro. E aí um tio me emprestou uma grana pra eu pagar ele tipo 6 meses depois. Eu fiquei aliviado. Uma semana depois eu consegui a grana e paguei o fisioterapeuta. E aí comecei o tratamento. Da primeira sessão até a 8ª sessão, eu tive variabilidade no sintoma. Isto é, toda vez que eu sentia um conforto muito bom, mas tinha momentos da semana de tratamento que eu sentia a dor como se tivesse igual. Só que a cada visita ele tinha uma coisa de diferente. Ele me explicava como é que essa dor funcionava, e ele me explicava que a gente tinha ganhado movimentos, e ele tinha me filmado na avaliação, e ele me mostrou a cada sessão a comparação com o vídeo anterior. E nessa comparação eu estava vendo que eu estava rodando mais o quadril para dentro, rodando mais o quadril para fora, agachando com mais capacidade. Chegou na 5ª sessão, eu estava fazendo cócoras, mas a dor só estava 50% melhor. Na minha cabeça eu ainda tinha muito para melhorar. Quando chegou na 6ª sessão, ele falou para mim, olha, o quadril é em formato de colher no acetábulo e em formato de bola na coxa. Um encaixa no outro. E o quadril sofre alterações na forma e na função da articulação de acordo com a quantidade e com a forma que ele recebe impacto. Aí eu fiquei chocado de novo, o tratamento estava acabando, faltava só 2 sessões e ele me falou isso agora. Eu falei, caramba, e agora?
Aí ele falou, então agora seu tratamento vai se intensificar aqui e em casa. 3 vezes na semana você vai fazer esses exercícios que eu te passei e uma vez na semana você vai fazer aqui. Eu estava indo segunda-feira no consultório e aí quarta, sexta e sábado eu fazia os exercícios em casa. E aí, o que passou a acontecer? Ele me botou para pular, ele me botou para fazer uns exercícios avançados de academia, ele me botou para fazer corrida na esteira, ele me botou para saltar de um lado para o outro, saltar rodopiando de um lado para o outro. E eu saía da fisioterapia mega cansado. E eu comecei a perceber que no dia seguinte dos exercícios eu tava com muita dor, mas não era mais a minha dor do quadril, era a minha dor muscular, de como se eu nunca tivesse feito exercício na vida, entende? E aí quando chegou na última sessão, ele falou pra mim assim, olha, você tem que voltar para a corrida e tem que voltar para a musculação. E aí ele me mostrou um trabalho científico que a corrida, o impacto, o agachamento, os exercícios, eles melhoram a forma e a função do quadril, melhorando a coaptação articular, que é o encaixe dessa articulação, melhorando a força e a capacidade dos músculos de proteger o quadril. E aquilo fez super sentido quando ele me perguntou assim, olha, você percebeu que a partir da quinta, da sexta sessão que a gente começou a intensificar os exercícios, você me continuou com os movimentos que a gente ganhou nas primeiras sessões, e a dor que você se queixava já não era mais a dor da sua queixa do quadril, era uma dor da atividade física, que é comum em quem está sem fazer por um tempo e volta a fazer ou intensifica o treinamento. Caramba, aí a chave virou. Eu falei, doutor, então, ao contrário do que os 3 ortopedistas que eu passei falaram, esses exercícios são bons para mim e vão me proteger e não desgastar o meu quadril. E aí ele virou para mim e falou assim, o que é que você está sentindo com os exercícios? Eu falei, não, estou me sentindo muito bem. Não tenho mais dor para subir escada. Não tenho mais dor para agachar, sentar no vaso sanitário de manhã. Os primeiros passos quando eu acordo ou quando eu estou sentado prolongado e dou os primeiros passos depois de um período de repouso. Meu quadril ainda estala, mas ele não está estalando com dor. O estalo é normal, as articulações estalam mesmo. O problema é quando estala com dor. Então o senhor está de alta. Durante esse mês você vai fazer esses exercícios 3 vezes por semana. Eu filmei todos, mandei todos para o seu celular, ok? Mandei todos para o seu celular. Quando der 30 dias, você vai voltar. E aí a gente vai conversar sobre a volta pra gente fazer essa revisão. Aí eu falei, como assim? Eu não tô de alta? Sim, você está de alta. Só que esses exercícios vão precisar avançar a cada 4 semanas. E para avançar, a gente vai ter que fazer uma revisão. Mas não se preocupe. A gente tem um plano de assinatura aqui, onde todo mês você vem uma vez para fazer essa revisão e mudar os seus exercícios, e você vai ter 35% de desconto. Eu falei, caramba, olha só, eu vou fazer 6 sessões em 6 meses, e cada sessão vai sair com 35% de desconto, eu posso pagar isso. E se você fizer a assinatura de 1 ano, você vai ter 12 sessões, uma por mês, para fazer esse acompanhamento anual, e você vai ter 50% de desconto.
falei, caramba, então em vez de 250, eu vou pagar 125 por sessão, eu posso pagar isso. E eu vou me sentir seguro com esse acompanhamento. Então, beleza, eu vou fazer. O senhor vai fazer qual? Eu vou fazer o de 1 ano. Vou ficar vindo aqui todo mês para mudar os exercícios, para avançar nos exercícios. Gostei do senhor, acho o senhor muito convicto. Tô bem, voltei para atividade física. Vou fazer essa assinatura aí com o senhor. Fui lá, fiz a assinatura. 2 meses depois, eu voltei com 30 dias para fazer a primeira. Voltei com mais 30 dias para fazer a segunda revisão. E a cada revisão, tipo, o desafio dos meus exercícios, que eram 3 vezes por semana, aumentou, ficaram muito mais intensos até do que o meu treino de musculação. E cada vez eu estava mais confiante. Eu até tinha alguns episódios de dor no quadril, mas eram autolimitados. Eles vinham e eles passavam sozinhos, sem fazer nada. Eu não precisava tomar remédio. Eu não perdia a mobilidade dos movimentos que eu tinha perdido da primeira vez. E eu estava muito satisfeito com o tratamento. Enfim, se você acompanhou essa live até o final, esse é um caso de um paciente que eu atendi com dor no quadril, múltiplos diagnósticos, bursite trocantérica, impacto femoroacetabular, tendinopatia de glúteos, síndrome de banda iliotibial. Vários ortopedistas e fisioterapeutas deram esse diagnóstico, esses rótulos para ele. E o que é que a gente fez? A gente desmistificou todos esses diagnósticos. E esse paciente não tinha nada no quadril. O que ele tinha era um problema na lombar e um outro problema no joelho. E assim, pessoal, olha, em 8 anos, perdão novamente, o bicho está pegando. Em 8 anos, eu já atendi mais de 6.500 pessoas. Se a gente for colocar em proporção aí, a maioria esmagadora é dor na lombar. Em segundo vem logo dor cervical. Em terceiro vem ombro. Quarto vem joelho. Quinto eu fico na dúvida de quadril e dor de cabeça. Mas assim, raramente é um tornozelo, raramente é um punho, cotovelo, raramente é ATM. Mas o que eu quero falar pra você? Quero falar pra você que a gente tem uma certa experiência no mercado em tratamento da dor, com múltiplos perfis de pacientes, dos mais variados poderes aquisitivos, das mais variadas condições sociais. E se existe uma coisa que esses pacientes têm em comum, independente da classe social, da condição financeira, da complexidade do caso, é o medo absurdo que profissionais de saúde colocam nesses pacientes para vender tratamentos. Eles não simplificam o processo. Eles deixam o processo cada vez mais complexo, cada vez mais caro, fazendo com que o paciente diminua seu nível de atividade, falte trabalho, fique com mais preocupações associadas ao problema. E isso gera uma hipervigilância, uma catastrofização, uma evitação de certos movimentos que literalmente não ajudam no tratamento. Então, nessa experiência com mais de 6.500 pacientes, tô secretivo como a zorra. Nessa experiência com mais de 6.500 pacientes, a gente percebe que quase nunca o paciente com dor no quadril tinha um problema no quadril. Mas quase sempre
esse mesmo paciente com dor no quadril tinha um diagnóstico de imagem relacionado ao quadril. Por quê, pessoal? Quando um paciente chega com dor no serviço de saúde, que ele usa o plano de saúde, o plano paga 80 conto pro médico, fora os descontos de impostos, repasse do lugar que ele trabalha. E para aquele serviço faturar, o médico é treinado e induzido a pedir exames que são desnecessários para o plano de saúde pagar mais por serviço. Só que esses exames desnecessários não servem apenas para descartar doenças graves, servem para complicar o psicológico do paciente ainda mais. E isso interfere diretamente na amplificação da dor dele. Não interessa se a dor é na coluna, se é na cabeça, se é na TM ou se é no quadril. Nosso sistema nervoso é um alarme que detecta ameaças, circunstâncias de acordo com o contexto. Então, se o médico te dá 4 diagnósticos de dor no quadril e você está inflamado sem poder fazer nada, a privação social, o isolamento das atividades e o medo amplifica a sua dor. E você acha que está com um problema mais grave ainda. Problema ainda mais grave. Gente, está chuviscando só para acabar com o meu aeróbico e com minha live, não é possível. Era para eu ter vindo mais cedo. Entende? Então, o que eu oriento que vocês façam? Que abandonem, mas abandonem o raciocínio patoanatômico e o cinésio patológico. Traduzindo, aquele raciocínio biomédico que diz que o cara só vai ter dor no quadril se tiver doença, lesão, inflamação, tem que cair por terra. E aquele raciocínio biomecânico, fisioterapêutico, cinesiológico, de que o cara só vai ter dor no quadril se tiver doença, lesão, inflamação e alteração no padrão de movimento, onde você vai corrigir valgo dinâmico, drop de pelve, pronação de tornozelo, pronação dos pés, onde você vai corrigir cinemática da escápula, fazer técnica manual no volante porque o quadril do paciente está em up sleep, fazer teste de Downing, perna curta, perna longa, falar que a postura do quadril do paciente está em retroversão e isso é ruim porque comprime os nervos. Gente, não tem evidência científica de nada disso. Inclusive, quem sou eu para tal, mas sim, eu condeno essas escolas de terapia manual que ensinam isso a fisioterapeutas. Porque aí a gente dissemina uma porrada de conceito obsoleto e cronifica o quadro de um paciente que poderia ser resolvido de uma forma tão simples. E aí não vem você achar que simples é pegar o paciente em uma sessão e puf, melhorei a vida do cara. Não. Simples é fazer com que o paciente melhore com recursos próprios. Fazer com que o paciente melhore sozinho. E você fica só como um facilitador. Caramba, qual exercício eu tenho que fazer para a minha dor? Esse aqui na primeira semana. Aquele ali na segunda semana. Caramba, eu tenho uma viagem para a Europa, eu vou para Portugal, eu vou fazer a maratona de Londres, tal. Eu só tenho 18 dias. Não vou te enganar, amigo. Vou te usar de métodos paliativos para que você diminua a dor e consiga manter a performance na sua atividade proposta. Porém, todavia, entretanto, para acabar com isso aí, você tem que tratar. E em 18 dias eu não trato ninguém. Eu vou precisar de no mínimo 2 meses para o seu caso. E se a sua maratona, a sua corrida, o seu objetivo funcional é mais curto que isso, eu não vou te prometer que você vai conseguir esse objetivo, porque é surreal. Então, quando que eu sei disso? Que eu vou liberar o meu paciente com dor no quadril para fazer esse tipo de atividade? Quando todos os testes funcionais estiverem sem positividade e quando toda a perda de movimento que o paciente encontrou estiver livre, completa e indolor.
todos aqueles testes que a gente faz na primeira sessão, que faz a dor do paciente aparecer, ou se a dor do paciente já estiver presente, faz a dor do paciente aumentar, todos aqueles testes precisam estar negativos. Ah, Caio, tinha 4 positivos e agora em 4 sessões só tem um positivo. Beleza, a mobilidade está ok, a dor está controlada, a exposição à atividade física que ele quer, no caso corrida, no caso musculação, agrava a dor, mas o movimento que você passou controla, beleza, pode ir fazendo, pode ir expondo gradativamente. A atividade que você está propondo para o paciente agrava a dor e seu movimento não controla, amigo, sinal vermelho. O corpo do paciente está falando com você. Não está na hora dessa exposição gradativa aumentar. Desce um degrau, pula 2 casas para trás e reduz a demanda desse paciente até o corpo dele começar a aceitar a carga. E em quanto tempo isso acontece? Depende do diagnóstico. Então, se o diagnóstico for um bloqueio de movimento, em 2 meses. Se o diagnóstico for uma restrição de movimento, em 3 meses. Se o diagnóstico for mecânico inconclusivo, vai de 1 a 2 anos. Se o cara for um pós-operatório, varia de 4 a 6 meses. Depende do diagnóstico. Caio, como eu dou esse diagnóstico? Você precisa reunir todas as características comuns desses diagnósticos no exame físico do paciente. Se o paciente tiver as características, você fecha o diagnóstico. Se ele não tiver, você não fecha o diagnóstico. Uma coisa você não vai ficar sem: direcionamento. Você vai saber exatamente o que você tem, quanto tempo você tende a se recuperar. Saúde não é uma ciência exata, a gente nunca tem 100% de certeza a respeito disso, mas é uma probabilidade altíssima. Você sempre vai sair do consultório sabendo se seu tratamento é com a gente e por quanto tempo, quantas sessões você vai precisar, ou se o seu tratamento não é com a gente e qual profissional você tem que ir. E a gente vai te encaminhar. Então você vai sair desse ciclo vicioso de fisioterapia interminável. O paciente faz 77 sessões de fisioterapia, 3 semanas fazendo a mesma coisa na fisioterapia. Não existe isso. O cara faz 30 sessões. Cara, os caras não é pós-operatório. Não tem como o cara fazer mais de 12 sessões. Alguma coisa tá errada aí na prática clínica que você não tá deixando passar. Então, você tem que ficar inquieto a respeito disso. Muito inquieto. Beleza? Então, com essa história, eu encerro essa live. Mais uma vez, essa live vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai pro Apple Podcasts, para você assistir como quiser, a reprise. Mais uma vez, tem caixinha de perguntas nos stories, para você mandar sua pergunta se você ficou com alguma dúvida. Caí aí, mas voltei. E para quem é físio, na última semana do mês de outubro, a gente vai fazer um evento online, que é a Jornada do Expert, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você reunir as características dos pacientes no exame físico e dar o diagnóstico dele para saber como tratar, como abordar, para quem direcionar e não deixar o seu paciente também sem direcionamento. As inscrições estão abertas, são gratuitas. Para participar é só você clicar no link do perfil, entrar no grupo do WhatsApp, grupo VIP do WhatsApp, tem mais de 130 fisioterapeutas lá, e no grupo VIP do Telegram, que tem mais de 317 fisioterapeutas lá. Então a gente criou um ambiente de ensino-aprendizagem onde você recebe informações privilegiadas. E se quiser, depois desse evento, se você estiver pronto, a gente vai abrir as inscrições para o nosso programa educacional. E aí você pode disputar uma das 10 vagas. Apenas 10 vagas serão abertas no final do mês, tá?
Então, fica ligado. Chegou um momento que a gente já está com tanto aluno que a gente não está conseguindo dar suporte a todos eles. Então, para que a gente continue mantendo a qualidade do nosso suporte, a gente vai limitar as inscrições a apenas 10 alunos, ok? Então, não fala que não avisei, se prepara. Caio não tem um cartão de crédito, começa a abrir conta em Inter, C6 e Nubank e colocar a sua grana num CDB mais limite de crédito. Todo o dinheiro que você tiver nesse CDB vai virar um cartão de crédito automático para você usar como quiser. Então, não tem desculpa. Se organiza, porque no final do mês você vai ter a chance de disputar uma das 10 vagas, tá bom? Com uma condição mega especial. Mas para receber essa condição e para assistir às aulas gratuitas, você precisa estar dentro do grupo. Clica no link do perfil, vai para o grupo do WhatsApp e entra no grupo do Telegram, beleza? Toda semana a gente manda áudios lá sobre raciocínio clínico de casos que a gente tem atendido no consultório. E você tem acesso gratuito ao meu download mental, ok? Gisiele Rondon, Dona Maria Frederico, Margot, muito obrigado pela audiência. Vamos para mais um dia. Bom atendimento a todos aí.